Torcedor vascaíno! Fala minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco da Gama e vamos falar de reforços, porque o Vasco acertou com o lateral aí. Eu vou dar minha opinião também sobre essa situação. Aí o Gabriel Dias, vamos falar também do Jarlan Barreira, o jogador que foi procurado pelo Vasco, e eu também acompanho esse jogador, vou trazer essas informações aqui para vocês. E também quando os reforços chegam à Colina, Eric, o próprio Zé Vitor e também o Carlos Depenha, e a gente vai bater um papo aqui com vocês sobre isso e também a procura do Vasco a um lateral do Boca. Então, sobe a vinheta! Salve torcedor, estamos entrando no ar para falar de Vasco, como sempre mandando aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, que compartilha, que se inscreve no nosso canal. Muito obrigado, viu? Vocês são o principal combustível para que este canal esteja no ar. E eu quero a sua opinião aqui também sobre os reforços. Nos comentários eu vou estar de olho aí para conversar com vocês também. E para você que está chegando pela primeira vez, está conhecendo o canal agora, o YouTube te recomendou, um amigo enviou o nosso vídeo, ou você estava pesquisando e achou o nosso vídeo, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, analista, scout, criador desse canal. A gente traz as informações, trazemos análise de jogador, temos análise aí dos jogadores que estão chegando ao Vasco aqui no nosso canal também. A gente fala muito de Vasco, conteúdo variado para você vascaíno ficar por dentro de tudo que envolve o nosso querido e amado Vasco da Gama. E será um prazer tê-lo como nosso inscrito aqui, então dá essa moral. Estamos chegando aos 5 mil inscritos e você pode ajudar a gente a isso. Falta pouco menos aí de 50 inscritos e você pode dar essa moral ao nosso canal. Olha, eu vou ser bem rápido e objetivo em tudo que eu vou falar nesse vídeo aqui, para você, torcedor, ficar bem por dentro mesmo da situação do Vasco. O Vasco estava procurando um lateral direito no mercado. O Vasco chegou a procurar alguns jogadores aí, o próprio Marcelo Weinert, eu acho que esse é o nome dele que fala, se não for me perdoe, viu gente, eu não sou muito bom nessas pronúncias desses nomes doidos aí não. Do Boca, fez uma sondagem ao jogador, mas viu que o Boca iria utilizar o jogador ainda, o jogador vinha de uma lesão no ombro, acabou não rolando a situação. O Vasco também procurou outros jogadores como o João Lucas também, que foi um jogador que o Vasco procurou, enfim, mas... A informação que vem agora, galera do Atenção Vascaínos, Nação Azurra lá do Avaí, que traz as informações do Avaí, quase não sai. Vender Casagrande e Lucas Pedrosa também confirmam que o Vasco acertou a contratação de Gabriel Dias, jogador que estava no Cruzeiro, passou por Fortaleza, passou por Ceará, jogador que começou como volante, depois foi deslocado para a lateral direita. E eu vou dizer uma coisa aqui, vocês sabem que eu não sou o cara de estar aqui criticando o jogador, a gente analisa, não é a questão do analista falar dessas situações, mas como tá se dando muito é que foi confirmada a contratação, na minha opinião, não teve um critério para fazer uma contratação como essa. O Gabriel é um lateral que hoje está dentro do padrão daqueles laterais que a gente tem. É um cara que é ofensivamente muito bom, mas defensivamente é um cara que dá conta do recado, mas ofensivamente é um jogador praticamente nulo. E na minha opinião vem fazendo uma temporada muito ruim. Uma temporada de bom para ruim no Cruzeiro, tanto que não era titular. Então, na minha opinião, é uma contratação que eu não sei quais critérios foram utilizados para poder trazer o Gabriel Dias. Vocês sabem disso, eu sou muito sincero aqui com vocês, a gente traz a opinião, mas eu não entendi. É um cara que, na minha opinião, não sobressai ao Everton e Léo Matos, que são jogadores hoje que a gente tem no elenco, e eu acho que se a gente tem que trazer alguém para o elenco nesse momento com dois laterais, teria que ser um lateral para ser titular, um cara que vai muito bem ofensivamente, um cara que vai muito bem defensivamente. Já que hoje a gente tem esse contraste. O Everton é um cara que ofensivamente é melhor. O Léo Matos é um cara que defende muito bem. Então a gente teria que trazer um jogador que aliasse as ideias dos dois para ser titular. Então, na minha opinião, eu não gostei. Como analista também, é um jogador que eu acho que hoje no elenco do Vasco pode encaixar, Léo? Pode. Mas se a gente tem que procurar alguém, a gente tem que procurar alguém com características que sobressaíssem os jogadores que a gente tem no elenco. Essa é a minha opinião. O Vasco também procurou, aí sim, um jogador que eu acho que tem muita qualidade. Apesar de ter algumas coisas como oscilar muito, às vezes não conseguir manter o nível durante alguns jogos consecutivos na temporada, mas que é um jogador de muita qualidade, um jogador que sabe conduzir a bola como ninguém, tem um bom chute, tem um drible, vai no 1x1, que é o Jarlan Barreira, jogador do Atlético Nacional. O Vasco sondou a situação do jogador. Mas qual a situação dele, Léo? O jogador tem contrato até junho de 2022. O Atlético Nacional já tinha tudo certo aí para fazer uma renovação de contrato do jogador até 2025.
Só que o jogador percebeu que tem algumas propostas para ele, algumas sondagens. O próprio São Paulo procurou o jogador, outros times também procuraram o jogador e ele quis ouvir. E aí, a situação de um contrato que já estava até redigido e não foi assinado, o Atlético Nacional tenta forçar o jogador a assinar o contrato, mas o jogador não quer, o jogador quer ouvir outras ligas, para ele é interessante tá numa liga de maior visibilidade. Eu assisti ontem, Independente Santa Fé, Atlético Nacional, o jogador não vem sendo titular. Então, nesse momento, para o jogador é melhor sair. Só que o Atlético Nacional quer, nesse momento, que o jogador renove. Ou então, como pediu aí, como vem as informações lá da Colômbia, é que o jogador que o Atlético Nacional pediu aí 3 milhões de euros pelo jogador, quase 14 milhões de reais. Então, tá toda esta situação aí envolvendo o Jarlan Barreira. Nesse momento eu diria que a negociação com o Vasco praticamente não existe, porque é um valor muito alto, tem esse problema de contrato lá com o Atlético Nacional, mas é um jogador que o Vasco sondou toda a situação dele aí para ver se poderia fazer uma contratação ou não. Um bom jogador, um jogador que é um meio de campo muito criativo, sabe esconder a bola como ninguém, é um cara que joga muito bem, viu? Gosto de ver ele jogando, mas só precisa isso, melhorar as questões de oscilar, e também ser mais combativo defensivamente, ser mais voluntarioso defensivamente, que é isso que falta nele hoje no Jarlan Barreira, mas a gente tem jogadores hoje que também fazem isso, né? Mas enfim, é um grande jogador, eu acho que foi uma grande procura do Vasco da Gama. Falando sobre reforços, muita gente me perguntando, Zé Vitor e Eric devem chegar após o final do campeonato estadual. Esta é a situação dos dois. O Vasco espera para fazer exames e confirmar a contratação desses dois jogadores. Sobre o Carlos de Penha, continua a situação dele lá, ele está tentando a situação dos documentos todos para voltar, para poder adentrar o Brasil. Ainda tem aquela situação também da questão da vigilância sanitária, enfim, ele está resolvendo os seus trâmites lá burocráticos. Espera que o jogador chegue na quinta ou na sexta aqui no Brasil, mas a gente está esperando aí para ver quando o Carlos de Penha, que é um jogador uruguaio que vem do Dinamo de Kiev, chega ao Vasco da Gama. O Vasco ainda procura 2 zagueiros no mercado para poder compor o elenco, já que o Vasco hoje praticamente só tem Quinteiro e Anderson Conceição, os 2 jogadores mais jovens, Zé Vitor e Pimentel, são jogadores de pouca rodagem, e no campeonato, como o Campeonato Brasileiro da Série B, a gente precisa ter jogadores mais com cancha, e o Vasco procura jogadores aí. O Ulisses só volta daqui a 6 meses, Cangá já saiu do Vasco, e o Miranda é um jogador que espera ainda a resolução do seu problema lá com o doping na Conmebol. Então é isso. Agradeço a você que está aqui nesse momento. A gente vai trazer mais informações do Vasco. Vamos ficar atento aí, mercado de bola, tudo que está correndo aí na situação do Vasco da Gama. E qualquer nova informação, a gente vai voltar aqui para atualizar você, torcedor vascaíno, sobre tudo que está ocorrendo no Vasco da Gama. Muito obrigado por você que ficou até esse momento. Compartilha muito o nosso vídeo, deixa seu like, comenta aqui embaixo que eu vou estar de olho. Aquele abraço, saudações vascaínas e até o próximo vídeo.